Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe, como eu já adiantei. Hoje nós vamos fazer uma ampla cobertura sobre o caso do Genival dos Santos, homem de 38 anos com diagnóstico de esquizofrenia, que foi morto por asfixia durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Essas são as imagens que a gente mostrou desde ontem, já está circulando por todo o Brasil. Muitas pessoas indignadas, artistas, políticos, músicos, todas as áreas, as pessoas estão indignadas com essa situação. E principalmente, gente, porque foi no mesmo dia que um outro homem negro morreu por asfixia lá nos Estados Unidos há 2 anos, também numa abordagem policial. Foram 7 horas hoje de manifestação lá em Ubaúba. Nós vamos atualizar esse caso para vocês, porque muitas dúvidas existem. De fato, essa fumaça que sai daí é gás lacrimogênio? Porque o que está acontecendo aí nessa imagem é um homem que está sendo colocado numa espécie de câmara de gás, o que se assemelha à Segunda Guerra Mundial, o que se assemelha ao que era feito no nazismo, Holocausto, onde vidas eram consideradas inferiores. Estamos em 2022, presenciando ainda atos como esse. Esses policiais foram afastados? O que vai acontecer a partir de agora? É o que a gente vai saber ao vivo com o repórter Lucas Moura. Lucas, nós temos alguns posicionamentos que vamos trazer aqui ao longo do programa, dos advogados, de defesa que que estão com a família do Genivaldo. Vamos mostrar ainda a repercussão em todo o Brasil. Mas eu acho que a pergunta principal, Lucas, é sobre esses policiais. Já está sendo divulgado, inclusive, que eles foram afastados. Temos essa confirmação? Boa noite. Muito boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, a confirmação oficial da PRF de que eles estão afastados, nós ainda não temos. Mas é muito provável que esse afastamento seja confirmado já nos próximos minutos, nas próximas horas. Nós temos a informação de que há pouco houve uma reunião entre a cúpula, por assim dizer, os integrantes da diretoria, da gestão, enfim, do comando da PRF, da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, para decidir o que será feito. E, muito provavelmente, nos próximos minutos, nós deveremos ter uma nota oficial. Há muita especulação em relação, por exemplo, à prisão desses policiais ou ao afastamento deles. O afastamento parece-me que deverá ser anunciado ainda hoje. No entanto, ainda não é uma informação confirmada, nós temos que aguardar para obedecer os protocolos necessários. A PRF deverá se posicionar através de nota. O que nós sabemos é que a Polícia Federal já deu início às investigações, inclusive nós estamos neste momento em frente à sede da Polícia Federal aqui em Sergipe. A Polícia Federal disse através de nota que apura as circunstâncias do fato e que trabalha para esclarecer como tudo isso teria ocorrido. O Ministério Público Federal também se posicionou através de nota e o Ministério Público Federal disse que solicitou informações. Primeiro instaurou um procedimento para acompanhar as investigações e solicitou informações à Polícia Civil do município de Ubaúba. O mesmo fez a Polícia Federal, solicitando informações sobre o inquérito policial que a Polícia Federal disse que já foi aberto e também solicitou informações à PRF, informações em relação a procedimentos administrativos, a questões do procedimento que foi realizado na abordagem mesmo, enfim, solicitou esclarecimentos à Polícia Rodoviária Federal aqui em Sergipe. A esses esclarecimentos que foram solicitados pelo Ministério Público Federal, estas polícias, a Civil, a Federal e a Rodoviária Federal, terão o prazo de 48 horas para poder responder. Agora eu gostaria de chamar a atenção, Mariana, especificamente em relação à nota que foi emitida pela Polícia Civil do Estado de Sergipe, mais precisamente pela Polícia Criminalística, através do Instituto Médico Legal.
O IML, através de nota, já disse que, de fato, a causa da morte foi asfixia. No entanto, disse que ainda não é possível dizer o que teria motivado essa asfixia. A gente lembra que ontem, por exemplo, na nota que foi emitida pela PRF, na nota de ontem, não havia informações a respeito da fumaça branca que saía do veículo. A PRF não disse se é realmente gás lacrimogêneo, como se está especulando, ou se trataria de um outro produto. País afora, chegou-se inclusive a dizer que poderia se tratar de algum óleo que teria saído do veículo ou alguma fumaça de dentro do próprio veículo, o que parece que está descartado. No entanto, ainda não há confirmação sobre que fumaça era aquela. A PRF não disse na nota de ontem e nós não sabemos se ela dirá na nota de hoje. E por isso eu volto à situação do IML. Muita expectativa em relação ao que disse o IML, porque através de nota, o IML disse que o motivo da morte foi asfixia, que essa foi a causa da morte, insuficiência aguda em função da asfixia, e explicou que asfixia é quando você tem a respiração obstruída, mas que ainda não conseguia dizer o que teria motivado essa asfixia. Qual produto, qual substância, qual situação teria provocado essa asfixia e que teria feito o recolhimento de material biológico que seria analisado nos laboratórios do Instituto Médico Legal. O que nos leva a crer que dentro dos próximos dias, mesmo que a gente não tenha um posicionamento oficial da PRF sobre a substância que provocou aquela fumaça e sobre de onde teria vindo aquela fumaça, o IML possa, através de um laudo técnico, através de um laudo científico, trazer a informação do que teria obstruído as veias aéreas do Genivaldo e causado naturalmente a sua morte. Então, é uma situação de extrema expectativa em relação ao IML e em relação também, Mariana, ao que dirá a Polícia Rodoviária Federal hoje, após essa reunião que aconteceu hoje à tarde. Mariana. Lucas, você falou sobre a nota do IML, eu quero também fazer um esclarecimento, já volto com você aqui, mas fica aqui comigo, porque a nota, viu, Lucas, diz o seguinte: asfixia mecânica. E muito se diz que se é mecânica, teria que ter algum instrumento. Muito bem explicado hoje, a repórter Aline Aragão, a quem eu parabenizo, já falei com ela pessoalmente, fez uma excelente cobertura desde as 8 horas da manhã. Ela estava lá em Ubaúba, na BR-101, fazendo toda essa cobertura. E a Aline explicou muito bem que esse processo de asfixia mecânica, os especialistas dizem que não necessariamente precisa ter alguém. O mecânica, nesse caso, a fumaça já configuraria esse mecanismo. Então, por exemplo, no caso de George Floyd, lá nos Estados Unidos, que morreu, inclusive, há 2 anos, no mesmo dia que o Genivaldo dos Santos aqui, em Sergipe. Aqui em Sergipe, Genivaldo dos Santos morre por asfixia. 2 anos atrás, o mundo, não foi só os Estados Unidos, foi o mundo, no meio de uma pandemia, se manifestou nas ruas pela morte deste homem que está aparecendo na sua tela. George Floyd, um homem negro, ele foi abordado por policiais brancos e foi morto com um joelho que ficou contra o pescoço dele, o joelho do policial, que ficou contra o pescoço dele e levou ele à morte por asfixia. Muito se fala, nesse caso, sim, seria asfixia mecânica. As imagens são extremamente fortes, eu já tenho 2 anos isso, eu já vi esse vídeo diversas vezes, mas para mim é sempre assustador ver. É um homem que não apresenta nenhuma resistência, bota as mãos para cima. Ele era acusado de estar com a nota falsa, passando dinheiro falso, o que não foi confirmado. E o policial branco, por horas, ali por alguns minutos, na verdade, fica com o joelho contra o pescoço dele e leva à morte. Aqui,
2 anos depois, 2022, Genivaldo dos Santos, diagnóstico de esquizofrenia, já tinha passado por uma abordagem policial que para ele foi traumática, ele já tinha pânico de abordagem policial e aconteceu, infelizmente, isso com ele. No momento da abordagem, ele demora para atender os comandos de mão na cabeça ou deitar no chão, mas não apresenta nenhuma agressividade. Ainda assim, depois de imobilizado, pés e mãos, ele foi colocado no porta-mala aí do veículo com essa fumaça que nós estamos falando de gás lacrimogêneo. E aí eu estava falando aqui justamente sobre essa informação de que a asfixia mecânica seria, neste caso aí, a fumaça que teria causado essa asfixia. O repórter Lucas Moura entrou, inclusive, nacionalmente, agora há pouco, trazendo essas informações, essas últimas informações. É bom a gente lembrar que o Ministério Público se pronunciou, a Defensoria Pública também se pronunciou, todos os movimentos negros do nosso país estão mobilizados nessa causa, inclusive artistas. E aqui em Sergipe, a gente teve, desde as primeiras horas da manhã, lá em Ubaúba, essa manifestação. Lucas, sobre essa reunião que você trouxe aí pra gente, né? Quem é que estava nessa reunião? A gente tem essa informação. Você disse também que a Polícia Federal deve passar, né, o que vai ser feito, porque existe aí um pedido, um clamor público para o afastamento desses policiais. São 3 policiais de fato? Porque assim, a gente noticiou 3, há veículos noticiando 4 policiais. A gente tem essa informação, Lucas? Mariana, veja, nós temos a informação, aliás, nós temos as imagens que mostram que, de fato, naquela ação, nós tínhamos a presença de 3 policiais. Isso parece certo. Por conta da lei de abuso à autoridade, nós não temos, não é permitido que o nome deles sejam divulgados. É uma questão legal. Os nomes deles são preservados e nós sabemos que, inclusive, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, adota essa postura de não fazer a divulgação dos nomes de agentes que são envolvidos em polêmicas dessa natureza. Nós temos nas imagens a demonstração de que ali existem 3 agentes e nós temos a informação de que essa reunião esteve acontecendo há pouco. Nessa reunião, não há também informações ainda sobre quem exatamente estaria participando. Nós sabemos que são pessoas ligadas, agentes, né, inspetores da Polícia Rodoviária Federal e pessoas ligadas à administração, à gestão, né, à superintendência da Polícia Rodoviária Federal aqui em Sergipe. A informação foi passada pela assessoria de comunicação, mas veio dessa forma. Uma reunião foi realizada hoje à tarde para decidir o que será feito. Novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento, são essas informações que a gente aguarda. Repito, nas imagens, como eu disse, nós percebemos que há a presença de 3 inspetores, de 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal. No entanto, é possível, Mariane, e lógico, isso que a gente está colocando aqui é muito dentro do campo das possibilidades, a gente tem que aguardar para ver o que realmente irá acontecer, que nessa reunião de hoje, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal decida adotar atitudes e posturas disciplinares diferentes para cada um deles, ou que coloquem os 3 dentro da mesma medida, que poderia ser a oficialização do afastamento, ou que afaste apenas 2, os 2 que aparecem por mais tempo na imagem, e aquele terceiro que fica um pouco mais distante não seja necessariamente afastado, ou responsável, né, pela ação dentro da hierarquia da Polícia Rodoviária Federal, se é que havia um responsável, um cabeça entre os 3 que ali estavam envolvidos. Todas estas perguntas ainda estão em aberto. Lógico que nós da imprensa
fazemos o apelo e, aliás, estamos tentando a todo momento obter resposta para estas perguntas. Agora, por uma questão institucional, é bom que se diga, estamos sendo extremamente bem atendidos pela assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, mas é um bom atendimento que não é um atendimento no sentido de esclarecer todas as perguntas. Eles estão bem fechados em relação a isso, tendo muita cautela na divulgação das informações. A gente até entende, mas lógico, nós queremos que as perguntas sejam respondidas e essas perguntas que foram feitas são perguntas até importantes, essenciais. Saber, por exemplo, que produto era aquele, qual era a fumaça, a confirmação. Eles provavelmente podem dizer isso. Dizer o que será, o que acontecerá com os policiais. Se eram 3 policiais realmente, eles precisam confirmar essa informação. E os 3 policiais terão dentro da Polícia Rodoviária Federal o mesmo tratamento. É isso que a gente precisa saber e que provavelmente, Mariana, foi decidido hoje nessa reunião. Se será informado, nós teremos que aguardar. Mas imagino que de uma forma ou de outra tudo isso virá à tona, Mariana. Lucas, a gente vai fazer o nosso papel, que é cobrar, que é fiscalizar, que é cobrar para que a população saiba de fato o que aconteceu. Daqui a pouco a gente volta com você